chegando aqui na aldeia de Aljustrel, onde moravam os pastorinhos que tiveram a graça da aparição de Nossa Senhora a eles. Lúcia, Francisco e Jacinta. E aqui a casa de Francisco e Jacinta. Nós vamos conhecer um pouco esse jeito simples e humilde e essa experiência de fé toda especial desta família. E aqui na casa de Francisco e Jacinta, nós percebemos a importância da família destas crianças, que mesmo na simplicidade de toda esta vivência, mantiveram viva a fé, mantiveram viva a tradição e também essa fidelidade a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vemos aqui o quadro da família de Francisco e Jacinta. Dentre os seus irmãos destaca-se a figura de João, não é? Que viveu até o ano 2000, participou da vida também de Jacinta e de Francisco. A importância da família nessa formação cristã destas crianças. Estamos chegando aqui no quarto de Francisco, que este ano de 2019 celebramos 100 anos do seu falecimento. Francisco faleceu no ano de 1919 e os pais de Francisco e Jacinta transferiram os outros irmãos para os outros quartos porque, dada a enfermidade de Francisco, para evitar o contágio. Esse quarto tinha mais luminosidade e também para facilitar os peregrinos que aqui vinham para ver Francisco e também Jacinta na sua casa. Nós mostramos e percebemos a importância da família, então. Os pais de Francisco e de Jacinta que renunciam algo de si para favorecer os seus filhos diante da enfermidade. Hoje, no nosso tempo também, a família de Francisco, a família de Jacinta precisam ser imitadas nos valores cristãos, de fé e, acima de tudo, naquilo que renunciam de si para oferecer também aos seus filhos. Pensemos também no exemplo desta família que doa da sua vida para os seus filhos à luz da fé. Vamos aqui no quarto de Jacinta, que antes era o quarto dos pais de Jacinta. Jacinta veio a falecer em 1920 e da mesma dinâmica que Francisco, os pais de Jacinta cederam o seu próprio quarto para que Jacinta pudesse aqui ficar também durante a sua enfermidade. Não dado a necessidade de evitar o contágio, então Jacinta é transferida para o hospital na cidade de Lisboa, onde veio a falecer então no ano de 1920. Nós fomos uma família que encaramos sempre tudo com muita simplicidade. O que era, o meu avô dizia, o que é não puxar nem mais nem menos, o que é, o que não é, não é. E portanto o meu avô aceitou isto como uma bênção de Deus, porque ele quis escolher. O meu avô dizia, Nossa Senhora veio ao mundo, quis escolher Fátima, quis escolher os meus filhos, como podia ter escolhido outros. Ele sempre acreditou nas aparições, o meu avô. Eu nasci na mesma casa onde nasceram os meus tios. Eu nasci no quarto onde morreu Francisco, na cama onde morreu Francisco. E foi lá que eu cresci. Neste momento a casa não pertence à família, pertence à igreja. Nós temos algumas coisas por herança através do meu pai. A Jacinta penso que foi uma alma muito especial. Sim. Porque era muito pequena e encarnou, viveu mesmo a mensagem de Fátima. Ela era uma apóstola, porque ela teve a percepção do que é que todos fazemos parte e o que nós fizemos vai repercutir por todo o mundo. E ela teve essa inteligência, essa visão. Portanto, ela sofria com todos. Ela ia por todo o mundo. Ela teve a visão de todas as guerras, de todas as mortes, de todas as fomes, o que ia sofrer o Papa. Portanto, eu penso que Jacinta era uma alma muito especial. Deus de infinita bondade, que amais a inocência e exaltais os humildes, concedei pela intercessão da Imaculada Mãe do vosso Filho, que a imitação dos bem-aventurados Francisco e Jacinta
vos sirvamos na simplicidade de coração, para podermos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus prepara o coração destas crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, para esta experiência profunda da graça e ação de Deus em suas vidas através das aparições de Nossa Senhora aqui em Fátima. Antes das aparições de 1917, aos pastorinhos, um anjo aparece por 3 vezes às crianças. A primeira e a terceira aparição aqui, na chamada Loca do Cabeço. E a segunda aparição do anjo, a segunda visão do anjo, acontece lá nos fundos, na casa de Lúcia, no poço da sua família. A primeira aparição do anjo, na primavera de 1916, foi assim. Segundo relatos da própria irmã Lúcia, estávamos eu e meus primos Francisco e Jacinta a andar por uma encosta. Depois de merendar e rezar, eis que um vento sacode as árvores e faz-nos levantar a vista para ver o que se passava, pois o dia estava sereno. Então começamos a ver a alguma distância sobre as árvores que se estendiam em direção à nascente, uma luz branca como a neve, em forma de um jovem, transparente, mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios do sol. Não dizia palavras. Ao chegar junto de nós, afirmou: não temais, sou anjo da paz, orai comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não amam, não adoram e não esperam. Depois de ter repetido isso 3 vezes, ergueu-se e disse: orai assim, os corações de Jesus e Maria estão atentos às vossas súplicas. E desapareceu. A primeira aparição, a primeira visão do anjo a estas crianças, que nestas encostas puderam contemplar esta grandiosidade da maravilha de Deus na vida deles. Nós também, na nossa vida, quantas vezes podemos experimentar essa grandiosidade da ação de Deus que vai tocando sobre nós, que vai agindo sobre a nossa vida, transformando o nosso coração e às vezes nem sempre percebemos, talvez movidos pela agitação exterior ou pela agitação interior da nossa vida, quantas vezes passa despercebido a ação de Deus que vai agindo sobre nós. Que possamos rezar assim também hoje, neste dia, junto a você, junto à sua vida, junto às suas intenções, necessidades, para que cada um de nós hoje também possa fazer essa experiência de Deus, desse Deus que age sobre nós. Porque cremos, porque amamos, porque esperamos a graça de Deus sempre na nossa vida. E rezar por aqueles que não fazem essa mesma experiência, para que a conversão e a graça de Deus possa habitar na vida também deles. Estamos chegando aqui no fundo da casa de Lúcia, uma das videntes das aparições. Aqui no fundo as crianças costumavam a se reunir também para brincar e muitas das vezes se reuniam aqui também para aprender sobre a fé, sobre a religião que a mãe de Lúcia ensinava e falava. As crianças comumente viam nesse local, porque aqui há muitas árvores, tem muitas árvores frutíferas, não é? E por isso, aqui neste local, há o poço da casa de Lúcia e de seus pais. E nesse local aconteceu a segunda aparição do anjo. O anjo apareceu e disse aos pastorinhos: que fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifício. E aí Lúcia pergunta como as crianças podem oferecer o sacrifício. E o anjo diz: de tudo que pudestes, oferecestes um sacrifício em ato de reparação por todos os pecados com que ele é ofendido, de súplica e pela conversão dos pecadores. Eu sou o anjo da guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. A terceira visão do anjo às crianças, Lúcia, Francisco e Jacinto,
Foi muito importante, uma experiência profunda da ação de Deus na vida delas. Lembramos que Francisco e Jacinta nunca haviam comungado, o que não era muito comum na época das aparições. Mas, nesta aparição, o anjo concede a comunhão a estas crianças, uma verdadeira e profunda experiência da graça e da ação de Deus na vida dessas crianças que por Ele foi preparado para que Nossa Senhora pudesse se revelar através das aparições aqui em Fátima. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois levantou-se, tomou de novo na mão o cálice e a hóstia e deu-me a hóstia, a mim, e o que continha no cálice deu a beber a Jacinta e ao Francisco, dizendo ao mesmo tempo: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Depois repetiu de novo 3 vezes a mesma oração.